Meus irmãos, eu convido vocês então para a gente dar sequência aqui no nosso estudo da série da carta de Paulo aos Efésios. Abram suas Bíblias aí comigo em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2. Tem sido um tempo aqui muito edificante para todos nós. Eu tenho crescido bastante também no estudo dessa carta. E certamente a igreja tem sido fortalecida também no entendimento do que é a igreja, este organismo vivo, o corpo de Cristo, no qual cada membro é enxertado para ter vida. A semana passada nós estudamos Efésios 2, de 1 a 3. Hoje nós vamos até o versículo 10, mas eu vou ler novamente os versículos de 1 a 3. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, lida foi a tua palavra, Senhor. Ó Deus, é vida para todos nós, é instrução da parte do Senhor para o teu povo. Fala conosco pelo teu Espírito Santo, nos instrua nessa hora, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que a gente viu no estudo anterior, nos primeiros 3 versículos? Paulo está dizendo aqui, ele está trazendo um diagnóstico de toda a humanidade, não só dos gentios para o qual ele estava escrevendo, mas também para o judeu. Ele está dizendo que o homem está morto espiritualmente diante de Deus e está escravizado por 3 inimigos terríveis, que assombram toda a humanidade: o mundo, o diabo e o próprio pecado. Essa é a condição do homem sem Cristo sobre a terra, morto espiritualmente em seus delitos e pecados e escravizado pelo diabo, pelo mundo, uma cultura caída sem Deus, e também pelo seu próprio coração, pela sua própria natureza caída, pecaminosa. Aí o texto de hoje começa com uma interjeição, começa com uma conjunção adversativa importante aí, dizendo que em Cristo, Deus reverteu essa situação terrível da humanidade. Olha lá, nós fomos recriados para a vida. Esse é o título aqui do estudo nessa noite. Estávamos mortos, escravizados, mas Deus nos recriou em Cristo para a vida. Olha comigo aí o versículo 4 novamente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então veja aí essa conjunção que marca um contraste da morte para a vida, a despeito da morte e escravidão. O que diz o texto? Deus nos deu vida e libertação em Cristo. E veja que interessante, mas Deus sendo rico em misericórdia. Esse adjetivo aí diz assim: Deus tem misericórdia, mas Ele tem muita misericórdia. Ele tem misericórdia em abundância, em excesso. E o que é misericórdia? Essa misericórdia de Deus que nos salva. Esse substantivo é interessante. Dizer que Deus tem misericórdia significa que Deus tem compaixão como uma autoridade tem diante de criminosos em um tribunal. É isso. Dizer que Deus é misericordioso significa que Ele tem compaixão diante de miseráveis, de uma humanidade caída em pecado, como criminosa, quebrando a sua lei e ofendendo a sua santidade o tempo todo. A nossa antiga vida, segundo Paulo, era de criminosos condenados diante do tribunal divino de Deus. Ele falou no versículo 1, mortos em delitos e pecados.
Lembra de delitos? Uma ação que quebra a lei de Deus, manchando a sua santidade. Isso é o pecado. Essa era a nossa vida. Mas Deus é rico em misericórdia. E olha que interessante, a etimologia, a origem dessa palavra no latim, misericórdia, é formada de miseratio, que é miséria, mais cordia, que é coração. O que significa isso então? Deus ter isso? Significa que Deus tem um coração que se debruça sobre a miséria humana. Quando Deus olha para a gente, irmãos, Deus sabe que nós não temos nada a oferecer a Ele para a nossa salvação. Deus olha então para um povo, vê a miséria humana desse povo que não pode oferecer nada a Ele, e Deus o socorre, derramando a sua misericórdia. E eu pergunto para vocês, com base nesse versículo 4, é uma reunião de estudo, qual é a base da misericórdia de Deus? Por que Ele derrama? Muito bem, Patrícia, não são as obras humanas. O versículo 4 é claro, é o amor gratuito de Deus, irmãos. Porque olha a preposição aí, ó, por causa do grande amor. Essa preposição por causa é uma preposição de causalidade. Significa que a misericórdia de Deus é derramada sobre o povo de Deus, salvando-o da condenação, em razão do grande amor de Deus por esse povo. E olha, esse amor salvador é diferente do amor sobre a criação. Deus ama tudo que Ele criou. Deus cuida, Ele derrama a graça comum dEle. Por exemplo, por que o incrédulo e o ímpio têm família, têm trabalho, às vezes têm saúde melhor do que a do crente? Por quê? Porque é o amor por aquilo que Deus criou. Deus está cuidando. Então Deus ama todas as coisas, todas as pessoas, com um amor de preservação. Mas dentre essa criação, Deus ama de modo especial, salvífico, salvador, redentor, o seu povo. E esse amor salva esse povo da condenação dos seus pecados, justamente por uni-los a Jesus Cristo. Então os que estão em Jesus Cristo estão debaixo do amor salvador de Deus. Agora, os que não estão em Jesus são amados num certo sentido? Claro, foram criados por Deus, mas veja, caminham debaixo da ira de Deus, por conta dos seus pecados, porque não creem em Cristo, porque não nasceram de novo em Cristo. João 3,36 vai dizer isso. Olha o que diz João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem está debaixo do amor redentor de Deus é o que crê no Filho. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, esse que é cuidado por Deus nas suas necessidades, mas que não crê em Cristo como seu Salvador, olha o que diz João, não verá a vida, ele está morto diante de Deus, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que permanece? Porque ele já nasceu morto, condenado pelo seu pecado. É o pecado original, que afasta, que mata, que escraviza toda a humanidade. Ele não precisa fazer nada para ir para o inferno, é só ele continuar com a vida que ele tem. Ele não crê em Cristo, ele não tem esse amor de Deus sobre a vida dele. E veja, não é um amor comum de Deus, é um grande amor, diz o texto. É um amor fora do comum, gigante. Meus irmãos, imagine você tendo que sacrificar o teu filho por um estranho. Você faria isso por um inimigo teu? Deus fez isso. Portanto, quando olhamos para a cruz, nós vemos o tamanho, como é grande esse amor de Deus. E a palavra amor aí, lá no original, no grego, é ágape. Esse amor significa uma forte emoção positiva de respeito e afeto. Então Deus tem essa forte emoção de respeito e de afeto. Eu pergunto para vocês, por homens mortos, esse amor de Deus é por miseráveis homens como eu e você? Aí é o ponto importante desse estudo. Não. Esse amor, esse sentimento de respeito, de afeto forte, é pelo Filho amado, é por Jesus Cristo, meus irmãos. Deus nos ama, porque Deus ama em primeiro lugar o Filho dele. Olha que interessante, 1 João 4,8 é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. O que está em 1 João 4,8? Deus é amor.
E as pessoas pegam esse texto solto, fora do contexto, próximo, anterior, posterior, e elas dizem assim: tá vendo? Deus é amor, rapaz, basta você dar uma quentinha para quem está na rua, não precisa ir na igreja não. Deus vai salvar todo mundo que demonstra amor. Por quê? Porque lá está escrito: Deus é amor. Nada disso. A gente tem que perguntar o seguinte: que amor é esse que Deus é? Deus é amor? Que amor é esse que o apóstolo João está falando? João vai explicar na sequência do texto, meus irmãos. Que amor é esse? Olha só. Só um minuto. Olha em 1 João 4, 9 e 10. O 8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Esse é o amor, para que agora nós vivêssemos por meio dele. E ao 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que interessante. Paulo, nesse versículo 4 de Efésios 2, ele está dizendo que Deus nos amou com um grande amor ao enviar o seu amado Filho, para que por meio dele agora nós fôssemos amados por Deus. Deus nos ama, derrama o seu amor, a sua misericórdia sobre nós, porque nós amamos o Filho, porque Ele ama o Filho, porque agora nós vivemos por meio do Filho. E olha que interessante, o final do versículo 4 de Efésios 2 diz assim: por causa do grande amor com que nos amou. Esse verbo amou está num tempo verbal no grego que se chama aoristo. Significa que Deus nos amou quando nascemos de novo, e Deus continua nos amando hoje. O amor de Deus do Pai no Filho, agora pelo seu povo que crê no Filho, é completo. Então, preste atenção, o que diz o texto? Deus só ama um pecador pelo amor que primeiro Ele tem pelo seu Filho. Então, aqueles pecadores que não estão unidos ao Espírito do Filho de Deus, segundo Paulo e a Bíblia, não são amados por Deus com esse amor salvador. Eles são cuidados por Deus como suas criaturas, mas ainda continuam mortos e escravizados em seus delitos e pecados. É por isso que Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27, ele diz assim, os seus discípulos, ele está falando dos seus discípulos, não está falando para o mundo: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que vim da parte de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Por que o Pai vos ama? Porque vocês me têm amado. Está vendo a relação? Amor do Pai com o Filho, com a sua igreja. Por que o Pai derrama o seu amor sobre a sua igreja? Porque Ele ama o Filho, que é Senhor da igreja. Portanto, meus irmãos, aqueles que não caminham debaixo da igreja de Cristo, não fazem parte do corpo de Cristo como membros de Cristo, não são amados por Deus com amor redentor. Jesus ensinou isso, Paulo está dizendo isso. Entenderam isso? Deus nos ama porque primeiro Ele ama o Filho. Aqueles que não amam o Filho não são amados por Deus, o Pai. Que interessante, eu fiquei pensando, né? Se alguém desprezasse a minha filha, maltratasse a minha filha, judiasse da minha filha, ignorasse a minha filha, como que o meu amor poderia estar nessa pessoa? Se é assim nas relações humanas, quiçá com Deus. E no versículo 5 do texto aqui, Paulo faz um parênteses, e ele vai retomar o que ele já disse no versículo 1, de que o amor de Deus é grande mesmo. Sabe por quê? Porque ele foi derramado sobre pessoas que estavam mortas na vida e não podiam fazer nada. Olha o versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos. Veja, ele retoma
o versículo 1 aqui que ele disse, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E olha que interessante, preste atenção, porque lá no versículo 1, ele diz assim: vós gentios, para quem ele está escrevendo a carta, vocês estão mortos. Mas agora ele troca o pronome. Olha o pronome agora do versículo 5: e estando nós mortos. Ele se inclui também, como judeu que era. Ele sabia que sem Cristo ele estava morto. Ele está dizendo aqui então, o gentio está morto, o judeu sem Cristo está morto. Ou seja, a raça humana está caída. Mas se está todo mundo morto, a esperança é que há redenção de igual modo para todas as pessoas. Tanto os gentios que não criam e agora creem em Cristo, como os judeus que não criam, como Paulo, e agora creem em Cristo. Então, se todo mundo estava morto de um lado, a hora que passa a crer em Cristo, renasce espiritualmente. Ele vos dá vida, Ele vos deu vida. E olha, quando Deus une um pecador morto e escravizado a Cristo, diz Paulo aí, ele faz 3 coisas. A salvação de um pecador abrange 3 coisas. Olha comigo o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, primeira coisa, nos deu vida. Agora olha o versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou, a segunda coisa. E a terceira coisa, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. John Stott, que é um comentarista do Novo Testamento, quando ele comenta esse texto aqui, ele vai dizer o seguinte: o que Deus faz com um pecador quando lhe dá vida, ele fez com Cristo. Ele ressuscitou o Senhor dos mortos, ele ascendeu o Senhor, ou seja, Cristo subiu aos céus, e Cristo foi exaltado à direita do Pai, lugar de honra e poder. Deus fez isso conosco. O que ele fez com Cristo, ele faz com o pecador quando ele renasce das trevas. Então, primeiro, ele nos deu vida. Qual que é o sentido aqui? Ele nos vivificou sobrenaturalmente. Vivificar uma pessoa com outra de maneira sobrenatural. Quando é que Deus fez isso? Paulo falou, a gente já viu, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Olha lá comigo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Nós, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o versículo 20 diz: o qual, quer dizer, o poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Deus fez isso conosco. Quando nos ressuscitou para uma nova vida, ele nos deu vida. E prossegue o texto aí, no versículo 6. E juntamente com ele, com Jesus, o que Deus fez? Nos ressuscitou. O sentido aqui ele nos levantou. Seria o sentido de levantar alguém da cama. Alguém que está deitado e aí se levanta. Esse é o sentido do verbo ressuscitar aqui. Então, com Cristo, Deus nos levantou dos mortos. Nos deu vida, nos levantou dos mortos e agora nos fez assentar nos lugares celestiais. Jesus não foi exaltado à vista de todo mundo 40 dias depois da sua ressurreição? Subiu aos céus, ao lado direito do Pai, lugar de honra, de poder, de governo. Está lá nos lugares celestiais, no céu, habitação de Deus e dos seres angelicais. Paulo está dizendo o quê? Que o cristão também está lá. Isso é tremendo, irmãos. O Senhor nos deu a vida, nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais com Cristo. E sabe o que eu acho incrível? Os tempos verbais de todas essas ações de Deus salvando um pecador, o tempo lá do verbo o aoristo, está na voz ativa e o modo é indicativo. Sabe o que isso significa? Que essa ressurreição, essa ascensão, essa exaltação do crente em Cristo é permanente na sua vida. Está no tempo aoristo. Aconteceu quando nascemos de novo e prossegue até o final dos nossos dias. E mais, é promovida pela ação direta de Deus. E é um fato incontestável, não admite dúvida, está no modo indicativo. Ou seja, aquele que foi salvo, foi salvo. E eu te pergunto, será que essa salvação pode ser perdida? Se Deus já fez isso, é um fato consumado na vida de um cristão. E tudo isso, segundo o texto, porque Deus nos uniu a Cristo, quando o seu poder veio sobre nós
em nossa regeneração, em nosso novo nascimento. Ele nos despertou espiritualmente para uma nova vida. Porque percebam aí, volta no versículo 5 comigo. E estando nós mortos em nossos delitos, agora nos deu vida primeiro, juntamente com Cristo. E olha o versículo 6. E juntamente com Ele, ou seja, com Cristo. E olha o final do versículo 6. Em Cristo. Significa, tudo isso aconteceu porque Deus nos uniu a Cristo. Ele deu vida juntamente. Ele nos vivificou com Cristo. Novamente, o termo verbal é o aoristo. Significa o seguinte: nós fomos unidos quando nascemos de novo em algum momento, quando cremos em Cristo, e prosseguimos unidos até o final. Os teólogos chamam isso, na teologia, de uma união mística do cristão com o Cristo em espírito. E veja, isso não é misticismo pagão. Não é essa união mística, não é um misticismo, mas é a ação daquele poder de Deus, que a gente viu no capítulo 1, 19 e 20, que ressuscitou Cristo dos mortos, e que ressuscita cada crente, quando ele nasce espiritualmente, unindo a Cristo pela ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, como Paulo fala em Romanos 8, 9. E olha, irmãos, onde está assentado esse pecador que foi ressuscitado com Cristo? Está escrito aí, nos lugares celestiais. Deus dá vida, Deus levanta dos mortos, Deus coloca lá, junto com Cristo, ao lado do Pai, na morada de Deus, onde vive Deus e os seres angelicais. Por quê? Porque é lá que está a igreja invisível do Senhor, a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, selada pelo Espírito Santo, porque é lá que está assentado o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. É lá que Ele reina com poder sobre o mundo caído, e nós com Ele. Perceberam aqui? Que coisa fantástica! Você está lá com Cristo reinando sobre todo o mal debaixo da tua vida. Todo o mal. E tudo isso Paulo fala, pela graça de Deus. Olha o final do versículo 5. Pela graça sois salvos. E ele repete isso igualzinho no versículo 8. E eu te pergunto, diante disso, diante de tudo isso que Deus faz, pela sua misericórdia, pelo seu amor, ao nos ressuscitar, nos unir a Cristo, nos elevar nos lugares celestiais, eu te pergunto, o homem tem participação alguma em sua salvação? Tem gente que diz que tem. Na sua ressurreição espiritual, o homem participa disso. Vocês estão vendo Paulo falar alguma coisa sobre a autonomia humana? O homem está morto. O morto não pode fazer nada, não cheira, não vê, não ouve. Ele tem que ser reanimado. Por isso que nós terminamos a semana passada dizendo: o homem, o pecador, ele não precisa de um remendo, um código de ética, de regras para ele seguir para agradar a Deus. Não, ele precisa nascer de novo. Ele precisa de ressurreição. Ele está morto. E por que Deus faz tudo isso em nós? Por meio da nossa união com Cristo Jesus. Por que Deus propõe fazer isso? Por que Ele quer esse povo? Olha o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Nós já havíamos estudado isso. Há 3 frases repetidas no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Por que Deus elege um povo lá na eternidade para salvá-lo em Cristo? Para louvor da glória da sua graça. Por que Jesus vem na plenitude do tempo, se encarna, assume o meu e o teu pecado diante de Deus para nos salvar? Olha o versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Por que o Espírito Santo agora sela esta salvação no coração do eleito? Olha o versículo 14, o final. Em louvor da sua glória. Deus faz tudo isso para o louvor da sua glória. Deus salva um povo em Cristo para o louvor da sua glória. Agora olha que interessante o que está escrito aqui no versículo 7. Para mostrar, esse verbo significa para tornar perceptível isso, o louvor da glória de Deus. Aonde? Na vida da igreja, na vida daqueles que foram salvos, que foram alcançados pelo amor e da misericórdia de Deus. E sabe o que isso nos diz então? Que o cristão é uma testemunha viva do poder de Deus sobre a sua vida, diante de um mundo caído, habitado por pessoas mortas ao seu redor.
Olha que interessante, o cristão é uma testemunha da glória de Deus nesse mundo caído, do que Deus fez na vida dele, ressuscitando-o dos mortos e lhe dando vida. Olha uma ilustração legal. Um paciente que é operado por um exímio cirurgião de uma doença e se recupera, o que ele é agora? Uma testemunha da habilidade desse cirurgião. Ele está aí para as pessoas verem, ó, eu fui operado pelo doutor tal, ele é bom. Pois é, o cristão é uma testemunha viva do que Deus fez na vida dele, ao reerguê-lo dos mortos e lhe dar vida. Em Efésios capítulo 3, de 10 a 11, Paulo vai dizer assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Está vendo? A sabedoria de Deus salvando um povo, ao uni-lo a Cristo agora, é testemunho diante de principados e potestades. Quem são? Dominadores deste mundo tenebroso. Colossenses 2,15, Paulo vai dizer que Jesus Cristo na cruz expôs a desprezo principados e potestades. Por quê? Porque o Senhor triunfou deste mundo mal na cruz. Atos 1,8, um texto muito conhecido. A igreja está ali, esperando descer o Espírito Santo antes do Pentecoste. A igreja está lá, e Jesus diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas vivas. A palavra ali é mártires, aqueles que dão até a vida por isso. Serão testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra, em todo lugar. Aqui em Nova Granada, vocês foram chamados para serem testemunhas vivas do que Deus está fazendo na vida de vocês. Meus irmãos, quando eu olho para o que eu era antes de conhecer o Evangelho, eu me pergunto, como eu pude mudar tanto? Só pelo poder de Deus, operando de fora de mim para dentro de mim. Não havia nada em mim que satisfizesse isso. Eu nunca quis ser crente, nem pastor, nem estudar a Bíblia, mas Deus queria. É assim. É um poder que veio sobre a minha vida, é um poder que vem sobre a tua vida, te arranca das trevas, te levanta de um túmulo espiritual, e agora você tem vida, você tem uma disposição todos os dias de querer buscar a Deus, você se interessa pelas coisas do reino de Deus. Você quer saber para onde eu vou depois da minha morte? Eu quero viver segura nas mãos de Cristo, de que quando Ele me chamar, eu estarei na presença dEle, limpa de todos os meus pecados. Olha o apóstolo Paulo, irmãos, perseguidor da igreja, martirizava cristãos, prendia, maltratava, mas foi alcançado por esse poder, pela graça de Deus, pelo amor de Deus em Cristo. Ele nasceu de novo por uma nova vida pelo poder de Deus. Por isso, 2 vezes Paulo deixa claro aqui que não depende de nós. No versículo 5 e 8 ele diz: pela graça sois salvos. E veja, nós teremos testemunhas aí, segundo o versículo 7, nos séculos vindouros, quer dizer, para sempre, hoje, amanhã, até quando o Senhor nos chamar. E continua aí, ó: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Veja, bondade de Deus aqui é uma qualidade dele. É Deus ser gentil, atencioso, solidário com a nossa miséria espiritual. Por isso que lá em Romanos 2,4, Paulo vai dizer assim, ó, exortando os judeus que não criam em Cristo e que estavam tão mortos quanto os gentios que eles condenavam. Paulo vai dizer assim para os judeus, ó: a bondade de Deus é que conduziu vocês ao arrependimento dos seus pecados, para crerem em Cristo como seu Salvador. Não foram vocês, foi a bondade de Deus, esse atributo, essa qualidade de Deus, que teve paciência com vocês, com a teimosia de vocês. Quantas vezes pessoas têm sido chamadas pela pregação do Evangelho, e Deus tem sido paciente, não as mata imediatamente, dando tempo para que elas se arrependam, se assim for da sua vontade. E Paulo vai dizer que essa bondade aí, ó, no versículo 7, é para conosco. Olha o pronome pessoal aí na primeira pessoa. Paulo está se incluindo aí. Ele foi alcançado por essa bondade, por essa gentileza de Deus, porque no passado ele foi terrível.
E Deus teve paciência com ele. A palavra longanimidade é um atributo de Deus. Longanimidade para Deus significa assim, Deus tem um longo fôlego, um longo respirar. Sabe quando você quer se irar com alguém e aí você respira fundo? Você faz assim, Esse é Deus diante do pecador que o desafia o tempo todo pelos seus pecados. Ele é longânimo porque ele não mata esse pecador rapidamente. Ele vai dando corda, paciência, vai chamando ele, vai admoestando ele, para que em algum momento ele desperte espiritualmente e venha para o Senhor. É a bondade de Deus. Agora essa bondade, Deus exerce, olha o final do versículo 7, em Cristo Jesus, está aí a expressão, novamente. A carta de Paulo aos Efésios fala dezenas de vezes isso. Isso aconteceu porque estava em Cristo. Essa preposição em, aí, é uma preposição que denota a posição daquele que foi alcançado pela bondade e o amor de Deus. Ele só foi alcançado porque ele está em Cristo, unido a Cristo, firmado em Cristo, a casa sobre a rocha. Lembra de Mateus, no Sermão do Monte? Pode vir a tempestade, pode vir o vento. Se a tua vida está sobre a rocha que é Cristo, você vai permanecer de pé. E eu te pergunto novamente, essa salvação pode ser perdida? E Paulo entra no versículo 8, olha lá, repetindo o 5, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha a ênfase na declaração de novo, pela graça sois salvos. Paulo está dizendo, é para vocês não esquecerem, a salvação que alcançou vocês, o amor de Deus derramado por vocês, não dependeu nada de vocês. Esta graça, charis, significa um favor imerecido. Boa vontade de Deus, não depende do acúmulo de méritos daquele que foi agraciado. Deus não está esperando que o homem adquira méritos para que ele o salve. Não é isso que Paulo está dizendo. Olha o termo do verbo, pela graça sois salvos. O tempo do verbo aí está na voz passiva. O tempo é o particípio perfeito, significa o seguinte: a salvação é completa da parte de Deus. Vocês já foram salvos e vocês continuam salvos. Estar liberto ou salvo da condenação pelos seus pecados do juízo vindouro. Isso que significa ter sido salvo aqui. Esses sois salvos. Salvo do quê? Do juízo vindouro, do dia da ira, que vai te julgar pelos teus pecados. E se você não tem os teus pecados cravados na cruz de Cristo, você será condenado pelo menor pensamento. Olha que grande salvação. Deus te une a Cristo, te ressuscita espiritualmente, te exalta, te eleva ao céu para se assentar com Ele sobre todo o mal, te livrando da condenação dos teus pecados. E eu te pergunto novamente, irmãos, a salvação pode ser perdida? Pela graça sois salvos, olha aí, mediante a fé. Essa fé significa uma forte confiança em alguém ou em algo. Claro que é a fé na obra de Jesus Cristo. E olha, vamos ler de novo o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, pensando no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E agora vamos para o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Eu te pergunto, qual é a base da salvação, hein? Qual a base? Qual o fundamento da salvação? É a fé em Cristo? Está escrito aí, mediante a fé. É a fé em Cristo? Pense no versículo 4. Qual que é a base da salvação? É a fé ou é o amor de Deus mostrado na entrega de Jesus na cruz? É o amor de Deus. Entenda uma coisa, irmãos: Deus só salva o seu povo porque em Cristo Ele decidiu amar esse povo. Eu vou repetir, Paulo está dizendo aqui que Deus só nos salvou porque em Cristo, que Ele ama, Ele decidiu nos amar. A base da salvação não é a fé. A fé é um instrumento da salvação. É muito diferente.
É por meio da fé que eu recebo a graça e o amor de Deus, que em Cristo me salvou da condenação por meus pecados. Deus dá fé ao seu povo para quê? Para que a gente entenda, aceite e receba o seu amor em Cristo, em sua salvação. Entendeu? Olha que coisa fantástica. A base da nossa salvação não é a fé. Tem gente aí que sai, eu tenho fé, não é a fé. É o amor de Deus, que entregou o Filho amado para que hoje eu fosse salvo. A fé é um instrumento que eu me aproprio desta salvação, deste amor. Eu passo a entender, a crer, a receber esse amor de Deus em Cristo que me salvou. É muito diferente. Incrível isso aqui, é ou não é? Olha só, Deus só salva o seu povo porque em Cristo Ele decidiu amar esse povo. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Deus nos salvou porque Ele amou o Filho dEle e entregou o Filho dEle por nós. Entenderam isso? Olha aqui, olha esse pronome aí também. Isso aqui suscita muito questionamento entre os estudiosos, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aqui tem um ponto e vírgula na minha versão, que é a revista e atualizada. Olha o pronome agora demonstrativo. E isto. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu te pergunto, isto o quê? Esse isto aí está se referindo a quê? A fé, a graça ou a graça e a fé? Olha que legal. Vamos lembrar de português aqui. Por exemplo, se eu falo assim, Júlio, esta Bíblia é tua. Eu estou falando com você e o objeto está perto de você. Que pronome eu uso? Esta, este. Se eu falo assim, Júlio, essa Bíblia do Sérgio é bonita. Veja, ela está distante de mim e de você. Não está com você. O pronome demonstrativo é essa e não esta. Então aqui, quando Paulo usa esse pronome isto, pelo português, e se refere ao substantivo anterior, a fé, está mais próximo aqui. Então, quando ele diz assim, isto não vem de vós, é a fé. De fato, a fé não vem de nós. Mas irmãos, eu fico com John Stott aqui. Ele fala que esse pronome isto se refere tanto à graça que ele falou antes, quanto à fé. Por quê? Porque, irmãos, a fé só é dada dentro do contexto maior da graça de Deus. Não havendo graça, o desejo bondoso de Deus perdoar o pecador pela justiça de Cristo em seu lugar, a fé também não existe. Não tem fé. Então a fé é dada dentro do contexto da graça de Deus. Se não tem graça, não tem fé. Então eu fico com John Stott, ele fala, isso aqui está falando da graça e da fé. Dos dois. Os dois são dom de Deus. Está vendo o final aí do versículo 8? O amor de Deus ressuscita o pecador, ressurreta, recebe graça e de toda graça. Isso. Ele é ressuscitado pela graça e pelo amor. E aí ele se apropria disso pela fé. Isso, o dom, o presente. O que é esse presente? Algo transferido a alguém sem compensação. Essa fé, essa graça nos é dada sem que Deus espere nada de nós. Sem que Deus espere. Você não dá um presente assim para alguém? Você dá um presente de maneira sincera esperando receber algo em troca? De maneira sincera não. Você dá um presente. A fé e a graça é assim, irmãos. Deus nos dá como um presente, sem esperar nenhuma contribuição nossa. Olha como isso lança por terra a presciência dos arminianos. O que os arminianos defendem? Eles dizem assim, Deus lá na eternidade, Ele viu quem teria fé, e aí Ele elegeu para salvar. Não é assim. Deus não esperou ninguém ter fé. Pelo contrário, Ele elegeu alguém na eternidade para que essa pessoa tivesse fé. Eu estou morto. Como é que eu posso ter fé e ir até Deus? Ele precisa me eleger lá e me dar essa fé. Os arminianos, nessa presciência, eles dizem assim, o homem pode ter fé. Essa fé vai nascer. Deus na eternidade viu em quem nasceu a fé. Então aí é uma fé humana, entenderam? E aí Deus elegeu para salvar. Não é isso que Paulo está explicando. Paulo está dizendo que essa fé é um dom, é um presente.
Deus dá a fé aos seus eleitos que não têm fé e precisam recebê-la. Ora, se Deus age assim, como perdê-la depois? Mais uma vez, qual o sentido de Deus graciosamente dar a fé a alguém para depois retirá-la? Onde estaria a sua misericórdia, que não viu nada nesse pecador para lhe dar fé? Será que Deus estaria brincando com o pecador, dando fé a ele para testá-lo, se ele manteria ou não, se ele ia responder bem ou não? Irmãos, a fé salvadora independe das obras humanas de quem a recebe, como um presente dado. E depois, essa é uma fé que persevera até o fim, mesmo em meio a muitos tropeços. Olha a doutrina da perseverança dos santos. Essa fé salvadora vai prosseguir até o final, mesmo que esse crente, esse filho de Deus, tropece muitas vezes em seus delitos e pecados ainda. Ele não está mais morto, ele não está mais acusado. Jesus já levou a culpa do pecado, mas a presença do pecado nele pode fazer com que ele ainda às vezes minta, às vezes seja desonesto, enfim. Entenderam isso? Mas isso é muito diferente em dizer que esse que recebeu essa fé salvadora vai apostatar dessa fé. E se ele apostatar, é porque ele nunca recebeu essa fé salvadora. Ele estava animado. Muita gente vem para a igreja porque fica animado com Jesus, em querer participar de uma igreja nova para ver como é que é. Está curioso. Mas veja, nunca foi salvo. Se ele em algum momento chutar tudo e voltar para o mundão, ele está dizendo que ele nunca foi salvo. A fé salvadora, como dom de Deus, não pode ser perdida. Por quê? Por quê? Essa fé salvadora é reflexo do quê? Do amor de Deus. Será que Deus pode amar e não amar? É isso então? Hoje Ele me ama, amanhã Ele não me ama. Claro que não. Essa fé salvadora é reflexo da graça, da misericórdia de Deus, derramada sobre alguém que por natureza é incapaz de responder a Deus com suas obras, que não tem fé. Deus deu essa fé e acabou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que coisa maravilhosa, segurança para a igreja. E isso fica mais claro no versículo 9. Olha aí, essa fé que é dada mediante a graça não é de obras, para que ninguém se glorie. Nem a graça, o favor imerecido de Deus, nem a fé procedem de obras humanas. Vem de quem? De Deus. Se viesse do homem, de quem seria a glória? Dos homens. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com o homem. A glória é dele. Lembra o capítulo 1? Versículos 6, 12 e 14. Por que Deus faz isso aqui? Para o louvor da sua glória. Os arminianos, quando defendem que o homem pode ter fé em ele mesmo, estão dividindo a glória de Deus com o homem. Que coisa terrível isso. Lá na Nova Tradução, na linguagem de hoje, esse versículo 9 está assim, ó: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, de ter a salvação. Não é salvo quem trabalha, mas quem Deus quer salvar por sua graça. Não é salvo quem trabalha, segundo esse texto, mas quem Deus quer salvar. Sabe o que isso aqui nos mostra? Muitas coisas. Por exemplo, orgulho na vida do cristão é uma contradição de termos. Crente orgulhoso não existe. O cristão deve ser a pessoa mais humilde da face da terra. Por quê? Porque ele sabe que Deus só lhe é propício por sua imensa graça e misericórdia. Não dependeu nada dele. Paulo finaliza essa sessão aqui dizendo que o povo de Deus, olha que coisa linda, é a obra-prima de Deus. É um poema dele, uma obra que fora criada em Cristo Jesus para viver pela santidade, praticando boas obras que Deus preparou na eternidade, quando elegeu e predestinou pecadores para serem salvos da condenação. É o versículo 10, olha aí: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha como começa: pois. É uma conjunção explicativa. Paulo vai explicar por que a salvação não é por obras humanas.
O pecador é incapaz de praticar obras por si que glorifiquem a Deus. Por quê? Porque as nossas melhores obras, segundo Isaías 64, estão manchadas pelo quê? Pelo pecado. E Deus não pode receber nada em pecado diante dele. É preciso uma obra lavada pelo sangue do Cordeiro, alguém que esteja limpo em Cristo diante de Deus. A graça de Deus nos une espiritualmente a Cristo ressurreto. E agora, pela fé, consciente dessa grande salvação, agora sim, nós produzimos obras que glorificam o nome de Deus, não para a gente ser salvo, nós já fomos salvos, mas nós produzimos obras em resposta à salvação recebida. E por que Deus aceita o que a gente pratica agora? Porque está marcada, tem o selo de autenticidade do sangue de Cristo. Quando Deus olha para aquilo que um crente faz, Ele olha por meio de quem? Por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus. Isso faz toda a diferença. O que eu faço para Deus, mesmo agora lavado pelo sangue, não é perfeito em mim, mas é perfeito porque tem a chancela de quem? Do Filho amado. Irmão, Jesus Cristo é a chave da igreja, da vida do cristão. Sem Jesus, Deus não nos aceita. O culto só é prestado na mediação de Cristo. Nós só podemos orar no nome de Jesus. Nós só podemos fazer alguma coisa mediado pelo sacrifício de Jesus. Paulo está escancarando isso aqui. Olha que lindo. Diz assim, pois somos feitura dele. Esse feitura aqui é o substantivo, o verbo poema. Poema é de onde vem a palavra do português poema. Um poema é um objeto criado que não existia. Então um habilidoso escritor faz um poema com as palavras. Paulo está dizendo que quando nascemos em Cristo, Deus nos fez um poema dele. Deus nos fez uma obra-prima em Cristo. Por isso que fala aí, criados em Cristo Jesus. Criados, algo que não existia e que foi trazido à existência. Por que o cristão não existia? Porque ele estava morto, escravizado. Mas em Cristo nós somos um poema de Deus. Fomos trazidos à existência novamente em Cristo, porque estamos unidos a Cristo. E aí eu me lembrei lá de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E você pode dizer aí, é nova criação. Você foi recriado. Por isso o título aqui do estudo, recriados para a vida. Porque na criação inicial, nós estávamos mortos em Adão. Mas quando Cristo nos alcança, nós somos recriados. Ora, irmãos, se somos criados ou recriados em Cristo, então precisa haver um Criador. A autocriação é uma contradição de termos. Ninguém pode se recriar. Paulo está dizendo, um pecador precisa ser recriado por Deus. Tem que haver um Criador. Por isso que João Calvino, que é citado por John Stott no seu comentário de Efésios, ele diz assim, vedes, pois, que esta palavra, criar, é suficiente para calar a boca e remover o cacarejar de todos que se vangloriam de possuir qualquer mérito. Pois quando assim falam, presumem que foram seus próprios criadores. Não dá. Paulo está dizendo, nós precisamos ser recriados. Tem que haver um Criador. Portanto, o cristão é recriado em Cristo, diz Paulo aqui, para praticar boas obras, não porque praticou boas obras. Entenderam isso? Você não foi recriado, uma nova criação, que agora tem prazer em amar, adorar e servir a Deus em Cristo. Você não foi recriado porque você fez alguma coisa. Não, você foi recriado agora para fazer alguma coisa. É o que está escrito aqui. Olha de novo o versículo 10. Pois somos feitura dele, de Deus, criados ou recriados em Cristo para boas obras. Está vendo aí a consequência? Da criação vem as boas obras, e não o inverso. Quantas igrejas ensinando o povo errado isso, gente? Você precisa fazer isso para que Deus te aceite. Tem que fazer isso para você ser salvo. Aonde está escrito isso aqui? Aqui o para é consequência de uma recriação.
e não a causa dela. Não é causalidade, é consequência lógica. Está aqui. Preste atenção nisso. E que obras são essas aqui? Que são boas diante de Deus, que somos criados para fazer. Isso aqui é importantíssimo. É qualquer coisa? São só aquelas que Deus mesmo preparou na eternidade para serem praticadas pelo seu povo. E aqui entra um texto fundamental, vale a pena ver. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vai comigo lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um texto muito conhecido. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Para que serve o estudo da palavra de Deus, irmãos? Olha como esse tempo é importante na nossa vida. Paulo está dizendo aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Isso aqui passa batido numa leitura rápida. Ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A maioria das pessoas lê esse versículo. Ok, mas olha o 17. Para que a Escritura é tudo isso na vida do seu povo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui, o pastor lá na igreja de Éfeso? Para que serve a Bíblia? O conhecimento da Bíblia, da vontade de Deus revelada na Bíblia, das obras reveladas por Deus na Bíblia. Olha lá. Boas obras, segundo esse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, são aquelas previstas na Escritura, aquelas que o homem é habilitado por conhecer a vontade de Deus revelada na Escritura, agora é capacitado a praticar. E ele pratica essas boas obras para quê? Para a glória de Deus. Que coisa fantástica! A Escritura capacita um pecador morto agora a praticar obras que Deus previu nela e para a glória de Deus. Portanto, só podem ser boas obras aos olhos de Deus aquelas previstas por Ele na sua palavra e feitas para a sua glória. O ímpio, o incrédulo, o morto espiritual, escravizado pelo mundo, pelo diabo e pelo seu coração, ele não conhece a Escritura e ele faz tudo para a sua glória, na sua melhor obra. Por isso não pode ser uma boa obra aos olhos de Deus. Entendeu? Porque os espíritas militam um erro terrível. Os espíritas são caridosos demais, irmãos. E eu falo disso porque é a doutrina deles. Ninguém está falando mal aqui. É a doutrina deles. Eles trabalham na base da caridade para remir o karma e vir numa outra vida melhores. Mas por que eles erram? Porque essa obra que eles fazem não pode ser boa nem de longe aos olhos de Deus. Por duas razões. Primeiro, eles estão fazendo isso para a sua própria glória. Eles estão fazendo isso para que eles melhorem, espiritualmente. Eles estão remindo o seu karma. Ou seja, não deixa de ser uma obra egoísta. Não tem visão aqui da glória de Deus em Cristo Jesus. É para o crescimento espiritual deles. Então, existe aqui um egoísmo muito grande. Não é para a glória de Deus. E, em segundo lugar, não é uma obra prevista por Deus na sua lei, na Escritura. Eles não conhecem a Bíblia. Então, terrível o erro deles. Isso que eles chamam de boa obra não serve para justificá-los diante de Deus, serve para condená-los ainda mais. No que? Na presunção de que eles nessa caridade agradam a Deus. Tanto quanto, por exemplo, o apóstolo Paulo, que entregou a sua vida como uma boa obra diante de Deus. Terrível. Por isso que lá em Provérbios 15:8, lá a gente lê assim, em Provérbios 15:8, o sacrifício do perverso é abominável diante do Senhor. Por que o sacrifício, as boas obras de um incrédulo é algo abominável aos olhos de Deus? Por essas duas razões. Porque o incrédulo faz para a sua glória e não para a glória de Deus. E também faz aquilo que não foi mandado por Deus, não foi previsto por Deus na sua palavra, que ele não conhece. Se ele não conhece a palavra de Deus, segundo 2 Timóteo 3, de 16 e 17, como que ele vai ser habilitado para praticar boa obra?
Como? Entenderam? Como é importante estudar a palavra de Deus? E daí a gente já pode concluir. Olha o final do versículo 10. Essas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante, irmãos. O povo de Deus só pode praticar boas obras que Deus, lá na eternidade, já preparou. Júlio, Deus preparou obras para você, como filho de Deus, andar nelas. Sérgio, Patrícia, Alisete, Sabrina, Dona Maria de Lourdes, Maria, Célia, Alaídes. Essas obras que a gente pratica, segundo a palavra e para a glória de Deus, Deus já previu todas elas, Ele já preparou. Nada vem de nós, irmãos, está vendo? Não há autonomia humana para dizer, ó Deus, estou fazendo isso aqui, mas sem a permissão de Deus, não sendo para a glória de Deus, ou então às vezes ignorando o próprio Deus, fazendo pelo bem do próximo. Uma boa obra, ela precisa ser medida segundo a santidade de Deus e a palavra de Deus, para ser aceitável diante de Deus. Os homens podem aplaudir muitas obras que se fazem, mas Deus pode estar distante daquilo. Entenderam isso? É preciso compreender isso. Veja, as boas obras não salvam, mas alguém que foi salvo, agora pratica boas obras. O Espírito Santo te leva a viver assim, a ter compromisso com a igreja, a ter compromisso com a luta contra o pecado pessoal, a ter entrega sacrificial a cada dia, testemunhando de Cristo na cidade. O Espírito Santo te leva, porque Deus preparou isso para você. O incrédulo só produz para ele mesmo, para a sua própria condenação. Então, algumas perguntas aqui para a gente encerrar. O que significa que Deus nos deu vida juntamente com Cristo? O que significa isso? Por que Deus precisou da vida? Estávamos mortos diante de Deus, e só mortos precisam ganhar vida. Então Deus inverteu a nossa situação existencial ao nos unir a Cristo pela fé. Não somos mais mortos espirituais e escravos do mundo, do pecado e do diabo. Estamos vivos diante de Deus para sempre. Para sempre. Em segundo lugar, quais são as implicações espirituais de termos sido ressuscitados e elevados com Cristo para nos assentarmos com Ele lá nos lugares celestiais? Vamos pensar em algumas implicações. O que significa isso na prática? Nós estamos reinando sobre todo mal. Gente, nós estamos sentados com Cristo. Paulo falou aqui, em Efésios 1:21. Onde é que está o Senhor? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E o capítulo 2, versículo 6, diz que juntamente com Cristo, nós estamos aonde? Assentados nos lugares celestiais em Cristo. Estamos em cima de todo o mal. O Espírito Santo abriu os nossos olhos para todo o mal, para que a gente agora possa lutar contra isso. Em segundo lugar, quais são as implicações desse texto? Para que a glória seja de Deus e não do homem. Por que Paulo deixa claro que a salvação é pela graça e não pelas obras do homem? Para que a glória seja de Deus e não do homem. De outro lado, para combater o orgulho humano diante de Deus. Ninguém pode se salvar, nem o mais santo dos homens, nem o Papa. Ele não pode se salvar por suas próprias obras. Se Deus não o eleger para a salvação e o alcançar com o seu poder e levá-lo a nascer novamente. De outro lado, ninguém pode deixar de ser salvo se Deus o eleger, nem o pior dos pecadores. Olha que interessante, tem os dois lados. De um lado, ninguém pode se salvar, nem o mais santo dos homens, se Deus não o eleger. E se Deus o eleger, ele está salvo. De outro lado, ninguém pode deixar de ser salvo se Deus o eleger, nem o pior dos pecadores. Isso tem uma aplicação no evangelismo, irmãos. Às vezes você vê uma pessoa e fala assim: vixe, esse aí nunca ele vai ser salvo. Está errado. Isso não é bíblico, essa teologia está errada, porque Deus pode alcançar o pior dos pecadores. Paulo diz que ele era o pior dos pecadores e ele foi salvo. E também uma outra implicação para tirar a atenção das pessoas de mim e dirigi-las a Deus, sua graça, sua misericórdia e seu amor.
Às vezes a pessoa vai falar assim: nossa, mas você é um santo. Olha, você realmente, você merecia mesmo tudo isso que Deus está te fazendo. Que nada, é um miserável de um pecador. A atenção não é para mim, é para a glória de Deus, é para a misericórdia, o amor, o poder de Deus. Tira o foco da gente. Isso nos blinda contra o orgulho, contra a vaidade. Você quer ver uma coisa que o diabo é especialista? É dizer assim, ó: nossa, como você é bom, hein? Daqui a pouco você vai achar que você não precisa nem de Cristo. Sai daqui, em nome de Jesus. Bom é Deus, Ele me salvou por graça e por misericórdia. Entende? Tira o foco de nós pensar assim também. Olha só, mais uma aplicação aqui para a gente. Se a salvação é pela graça de Deus, pelo seu poder, finalizado em nós quando fomos ressuscitados dos mortos, juntamente com Cristo, declarados inocentes de toda a culpa do nosso pecado, fomos justificados, elevados das trevas espirituais e levados ao céu para assentar com Cristo sobre todo o mal que conspira contra essa salvação em minha vida, em um processo de santificação até o final dela. Agora eu te pergunto, como perdê-la? Está entendendo? Como perder essa salvação? Não dá. De fato, quem foi salvo, foi salvo. Ele não perde. Por quê? Porque a salvação para Paulo, para a Bíblia, é um ato consumado na vida do cristão. Não é um processo no meio do qual você pode voltar para trás. Ah, Deus ficou bravinho, não quero salvar mais o Rogério, não. Não é assim. Não é assim. Deus salvou e está salvo. Nós temos segurança dessa salvação, Sérgio. Você não precisa temer. E qual é a evidência dessa salvação? As obras que você vai produzir agora para a glória de Deus. Elas não te salvam, mas elas são consequência da tua salvação. Louvado seja Deus pela tua vida aqui hoje. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Tinha mais uma última aplicação, mas eu vou pular, que o tempo já correu. Alguém quer falar alguma coisa no final desse estudo? Dona Maria de Lourdes, mais uma vez é uma alegria tê-la aqui, viu? Vai com calma, eu sei que é muita informação. A senhora chegou agora, nós estamos no quarto estudo, mas quem sabe, a senhora vindo aí toda terça, começar a estudar a Escritura, o Espírito Santo vai esclarecendo, vai dando iluminação na tua mente. Graças a Deus, Maria. Isso, terça-feira que vem, convide-a novamente, e devagarzinho a senhora vai entendendo cada vez mais essas coisas aqui que a gente explicou hoje, tá bom? Irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar. Você também que nos acompanhou aí nessa aula, que Deus possa aplicar essa palavra ao teu coração. Vamos orar para encerrar aqui o nosso momento? Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, ó Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor separou aqui para que estudássemos a tua palavra. Senhor, que riqueza é essa palavra em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo teu grande amor, que em Cristo Jesus nos alcançou, nos tirou das trevas, de um túmulo espiritual, e nos colocou de pé, justos, limpos e inculpáveis diante do Senhor, ao nos unir ao teu Filho amado. Obrigado, Senhor, por esta grande salvação. Deus, que o Senhor aplique esta palavra em nossa mente e nosso coração, e que o Senhor confirme-a cada dia mais em nossas vidas, usando-nos, Senhor, para compartilharmos desta grande salvação com aqueles que estão perdidos ainda. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, que possamos incendiar esta cidade de Nova Granada, compartilhando esta palavra com aqueles ao nosso redor, trazendo-os aqui, para que, Senhor, esse mesmo poder que operou em nós por ouvir e crer na tua palavra, possa também, ó Deus, fazer parte de outras vidas. Louvamos o teu nome, guarda-nos do mal no restante desta noite, fique conosco, Senhor, no restante dessa semana. Nós te pedimos confiados em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. E até quinta-feira, reunião de oração.